Eu tenho 62 anos hoje, cabelo branco, costas curvadas e um peso na consciência que nenhuma reza, nenhum perdão conseguiu tirar. Tem gente que carrega cicatriz no corpo. Eu carrego a minha na alma. E toda vez que fecho o olho, eu volto para aquela tarde de 1979, quando eu tinha 11 anos, morando naquela casinha humilde na periferia de São Paulo, com meu pai, minha mãe, meus 4 irmãos. Aquele cheiro de café coado que minha mãe fazia toda tarde, às 5 em ponto, ainda está na minha memória, sabe? Aquele cheiro que enchia a casa toda, misturado com o barulho do rádio ligado na Rádio Nacional. A casa era pequena, 3 cômodos no total, chão de cimento queimado, parede descascada, aquele banheiro do lado de fora que a gente tinha que atravessar o quintal para usar. Mas era nossa, e era onde a gente tinha tudo o que importava. A família junta, comida na mesa e o amor que minha mãe espalhava em cada cantinho. Meu pai era caminhoneiro. Saía segunda de madrugada, voltava sábado de noite. Morto de cansado, fedendo a diesel, com aquele olho vermelho de quem rodou 3 dias sem dormir direito. Ele tinha um Mercedes-Benz azul velho que era o orgulho dele, e o nosso também. A gente vivia apertado, mas era feliz. Ele era meu herói. Aquele homem grande, mão calejada, voz grossa. Quando ele chegava no sábado, trazia alguma coisa diferente. Um pacote de bolacha de outro estado, uma fruta que a gente nunca tinha visto. E me colocava no colo, mesmo eu já sendo grandinho, e contava das estradas, das cidades, dos perigos que enfrentava. Eu adorava ouvir as histórias dele, mas também odiava quando ele ia embora. Segunda-feira de manhã era sempre a mesma coisa. Ele acordava às 4, tomava o cafezão preto da minha mãe, pegava a marmita e me dava um beijo na cabeça. Eu fingia que estava dormindo, mas nunca estava. Sempre ouvia o ronco do caminhão sumindo na rua e sempre sentia aquele aperto no peito, porque a estrada matava, cara. Em 1979 era assim. Estrada esburacada, caminhão sem freio, motorista dormindo no volante. A gente ouvia a notícia de acidente toda semana. E eu morria de medo que um dia meu pai não voltasse. Minha mãe também. Ela só não falava, mas eu via ela rezando baixinho toda noite antes de dormir. E eu? Eu era só um moleque de calça curta que achava que sabia mais que todo mundo. Você já deu um conselho para alguém achando que estava ajudando? Um conselho inocente, de quem só queria o bem? Pois é. Eu dei um conselho para o meu pai. Um conselho simples, de uma criança que só queria ver o pai descansar. E esse conselho matou ele. Até hoje, mais de 40 anos depois, eu acordo de madrugada suando frio, me perguntando, por que eu falei aquilo? Por que eu não fiquei quieto? Era 1979. O Brasil estava uma loucura, cara. Inflação alta, dinheiro curto, e meu pai vivia na estrada. Ele tinha aquele Mercedes-Benz azul velho que comprou com tanto sacrifício que até minha mãe chorou no dia que ele trouxe para casa. Foi num domingo de sol. Ele buzinou na frente de casa e a gente correu tudo para a rua. Era o orgulho dele e o pesadelo da gente, porque aquele caminhão tirava meu pai de casa. Segunda-feira, 4 da manhã, ele acordava, tomava aquele cafezão preto que minha mãe fazia, pegava a marmita com arroz, feijão e ovo frito, me dava um beijo na cabeça e sumia. Volta e meia, a gente nem sabia onde ele estava. Paraná, Minas, Rio Grande do Sul. A estrada era perigosa, pô. Os acidentes matavam milhares todo ano. A gente ouvia no rádio, via no jornal. Conhecia gente que perdeu marido, pai, irmão na estrada. Mas meu pai dizia, moleque, é isso ou a gente passa fome? E era verdade. O dinheiro dele sustentava a casa inteira. Sem ele, a gente não tinha nada. Minha mãe tentava esconder a preocupação, mas eu via. Toda vez que tinha temporal, ela ficava nervosa, olhando pela janela. Toda vez que passava das 10 da noite de sábado e ele não chegava,
Ela começava a rezar baixinho. Eu ficava ali no sofá, fingindo ver televisão, mas de olho nela, esperando junto. Eu lembro daquele sábado de junho. Frio, céu cinza, chuviscando. E meu pai chegou em casa arrebentado. Mais do que o normal. Ele mal conseguia andar direito. Entrou cambaleando, largou a bolsa no chão com um baque pesado e sentou na cadeira da cozinha sem falar nada. Minha mãe ficou apavorada. Correu para ele, segurou o rosto dele com as duas mãos. — Você tá doente? O que aconteceu? Fala comigo! Ele só balançou a cabeça devagar, como se tivesse pesando 1 tonelada. Disse que tinha rodado direto de Curitiba a São Paulo, sem parar. Quase 400 quilômetros, porque o patrão estava cobrando entrega. Não parei nem para comer direito. Tomei café requentado num posto sujo. Mijei na beira da estrada e continuei. A voz dele saiu arrastada, cansada. Ele tirou a camisa xadrez velha e a gente viu as marcas. Costas vermelhas de tanto ficar sentado, ombro roxo de carregar peso, mão inchada. Eu vi meu pai chorar pela primeira vez naquele dia. Não foi choro de dor física. Foi choro de quem está no limite, de quem não aguenta mais. Ele falou baixinho para minha mãe, mas eu ouvi. Eu não dou conta, mulher. Eu vou morrer nessa estrada. E minha mãe, do jeitinho dela, com aquela fé que só ela tinha, tentou acalmar. Não fala isso, homem. Deus protege. Eu fiquei ali, escondido atrás da porta da cozinha, ouvindo tudo. Meu peito apertou. Sabe quando você é criança e vê seu herói quebrar? É uma coisa que mexe com a gente. Eu não queria ver meu pai assim. Acabado. Vencido. Ele sempre foi tão forte, tão seguro. E agora estava ali, chorando na frente da minha mãe. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando. E aí tomei uma decisão. Eu ia ajudar meu pai. Ia falar com ele. Ia dar um conselho. Antes dele ir dormir, eu fui até o quarto dele. Ele estava sentado na beira da cama, descalço, olhando para o nada. Eu segurei na mão dele, aquela mão enorme, calejada, cheia de ferida, e falei: Pai, para de dirigir de noite. Dorme na beira da estrada, descansa. É melhor chegar atrasado do que não chegar. Ele me olhou com aquele olho cansado. Demorou uns segundos. Passou a mão na minha cabeça, puxou eu para perto, me abraçou apertado e disse: Tá bom, moleque, você tem razão, vou fazer isso. E eu senti um alívio. Achei que tinha salvado meu pai. Achei que tinha resolvido tudo com aquelas palavras simples. Como eu estava errado. Segunda-feira, 4 da manhã. Meu pai saiu de novo. Eu ouvi o ronco do caminhão sumindo na rua. E voltei a dormir tranquilo. Pela primeira vez, eu não senti aquele aperto no peito. Porque eu tinha ajudado, né? Eu tinha dado um conselho para o meu pai. Ele ia descansar. Ia parar para dormir na estrada. Ia voltar seguro. Achei que tinha salvado meu pai. Terça-feira passou normal. A gente comeu, brincou na rua. Minha mãe fez aquele feijão com linguiça que a gente adorava. Quarta passou. Quinta-feira de manhã, eu fui para a escola. Voltei de tarde, fiz lição. Ajudei minha mãe a varrer o quintal. Tudo normal. Tudo igual sempre foi. Até que quinta-feira, umas 9 da noite, bateram na porta. Eu estava assistindo TV. Aquela Globo preta e branca velha que a gente tinha. Minha mãe foi atender. Eu vi 2 homens na porta, de uniforme, conversando baixinho com ela. E aí ela começou a gritar. Um grito que eu nunca vou esquecer. Um grito que cortou a casa inteira. Que fez meus irmãos correrem, que fez o cachorro latir, que fez o tempo parar. Minha mãe caiu de joelhos no chão, batendo no peito, gritando: Não, 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 sem parar. E eu soube. Meu pai tinha morrido. Acidente na Regis Bittencourt, entre São Paulo e Paraná. Eles explicaram devagar, mas eu não ouvi direito. Só captei pedaços. Caminhão parado,
beira da estrada, outro caminhão vindo atrás, batida forte, morte instantânea. Ele tinha parado o caminhão na beira da estrada para dormir, como eu pedi. Mas parou num lugar escuro, sem acostamento direito, numa curva perigosa. E um outro caminhão, vindo atrás, não viu. Bateu de frente, a 80 por hora. Esmagou a cabine inteira. Meu pai morreu na hora. Nem sentiu dor, disseram. Tentaram me consolar com isso. Mas eu senti. A culpa veio como uma marreta no meu peito, porque eu o pedi para ele parar. Eu falei para ele descansar na estrada. Se ele tivesse continuado dirigindo, como sempre fez a vida inteira, ele estaria vivo. Ele estaria chegando em casa no sábado, fedendo a diesel, com aquele olho vermelho, mas vivo. E eu nunca mais ia reclamar. Nunca mais ia sentir aquele aperto quando ele fosse embora. Mas não. Eu dei o conselho. E ele me obedeceu. Eu não chorei no velório. Fiquei paralisado, olhando aquele caixão com meu pai dentro, de terno. Ele odiava terno. Usava só camisa xadrez e calça jeans. Mas ali estava, todo arrumado, com a cara séria, as mãos cruzadas. E eu pensando, foi minha culpa. Eu matei meu pai. Minha mãe entrou em depressão profunda. Parou de comer direito, parou de falar, ficava o dia inteiro deitada. A casa caiu no silêncio. Perdemos o caminhão, porque estava no nome da empresa. Perdemos a renda. 3 meses depois, perdemos a casa também. Não conseguimos pagar. Fomos morar com minha avó, numa casa ainda menor, mais longe. Meus irmãos mais velhos tiveram que largar a escola para trabalhar. Um foi ser office boy, outro foi ajudante de pedreiro. A gente se espalhou. A família quebrou. E eu enterrei aquela culpa no fundo da alma. Mas ela nunca morreu. Ela cresceu comigo. Virou parte de mim. Um câncer invisível que ninguém via, mas que me corroía por dentro. Eu nunca contei para ninguém da família. Guardei esse segredo por 40 anos. Porque como eu ia falar? Como eu ia dizer para minha mãe, para os meus irmãos, que eu fui o culpado? Que o meu conselho inocente de moleque de 11 anos destruiu tudo? Que se eu tivesse ficado quieto, meu pai estaria vivo. E a gente ainda seria uma família inteira? Como eu ia falar isso? Hoje, com 62 anos, eu sei que eu era só uma criança. Um menino assustado que queria proteger o pai. Um moleque de 11 anos que não entendia nada de estrada, de acostamento, de perigo, que só via o pai cansado e queria ajudar da única forma que sabia, com palavras inocentes. Mas o coração da gente não entende lógica, né? A culpa não some com razão. Ela fica ali, roendo, sussurrando no ouvido de madrugada. Foi você. Você fez isso. Se você tivesse ficado quieto, tudo seria diferente. Eu carreguei esse peso sozinho a vida inteira. Me casei, tive filhos, trabalhei, construí uma vida. Mas nunca fui completamente feliz. Sempre tinha aquela sombra, aquele vazio. Eu olhava para os meus filhos e pensava: eles têm pai. Eu tirei o meu da minha mãe. Eu tirei dos meus irmãos. Teve noites que eu acordei suando, sonhando com aquele caminhão azul. Com meu pai me olhando, perguntando: por que você falou aquilo, moleque? E eu acordava sem resposta. Só com lágrimas. Eu evitava falar do meu pai. Quando alguém perguntava, eu desviava. Meus filhos cresceram quase sem saber dele. Porque cada vez que eu tentava contar, a voz travava. A culpa subia na garganta e me sufocava. Foi só aos 50 anos, depois de um infarto que quase me levou, que eu procurei ajuda. Psicólogo. Eu, um velho teimoso, sentado numa cadeira, chorando como criança, contando essa história pela primeira vez. E sabe o que ela me disse? Você não matou seu pai. Um acidente matou seu pai. Você era uma criança tentando proteger quem amava. Mas perdoar a gente mesmo é a coisa mais difícil do mundo. É mais difícil que perdoar os outros, porque a gente conhece todas as nossas falhas, todas as nossas escolhas.
todos os "e se" que ficaram para trás. Eu olho para os meus netos agora, com a idade que eu tinha, tão inocentes, tão puros, e penso: será que eles também vão carregar algum peso assim a vida inteira? Será que a gente, adulto, dá responsabilidade demais para as crianças sem perceber? Será que meu pai, ao me ouvir e me obedecer, não me deu um peso que eu nunca deveria ter carregado? Hoje eu entendo que meu pai morreu num acidente. Não por causa do meu conselho. Morreu porque a estrada brasileira era perigosa, porque não tinha fiscalização, porque caminhoneiro trabalhava exausto, porque o sistema inteiro era falho. Ele poderia ter morrido dirigindo de noite também. Poderia ter dormido no volante. Poderia ter estourado um pneu. Mas entender isso racionalmente não apaga 40 anos de culpa. Só ameniza. Se eu pudesse voltar, eu diria para o meu pai: pai, só volta para casa com segurança. Do jeito que você achar melhor. Confia no seu instinto. Você conhece a estrada melhor que eu. Mas eu não posso voltar. Ninguém pode. Ele se foi. E eu fico aqui, velho, cansado, carregando essa pedra até o fim. O que eu aprendi? Que boas intenções não protegem ninguém. Que a vida é frágil, cruel e imprevisível. Que a gente não controla nada, por mais que ache que controla. Que perdão próprio é uma jornada de décadas, não de dias. Eu aprendi que memórias de infância não apagam. Elas ficam gravadas na gente como cicatriz. Mas também aprendi que carregar culpa sozinho só multiplica a dor. Que falar sobre isso depois de tanto tempo me libertou um pouco. Não totalmente, mas um pouco. Hoje eu visito o túmulo do meu pai todo mês. Levo flores. Fico ali, conversando com ele, pedindo perdão. Não sei se ele me ouve. Não sei se existe alguma coisa depois da morte. Mas eu preciso fazer isso, para mim, para tentar fechar essa ferida que nunca fecha completamente. E você que está me ouvindo agora, eu quero te dizer uma coisa. Se você carrega alguma culpa de infância, algum arrependimento que te corrói, procure ajuda. Fale com alguém. Não deixe isso te consumir como me consumiu. Você era criança. Você não sabia. E mesmo que soubesse, você não tinha controle sobre tudo o que aconteceu depois. A gente faz o melhor que pode com o que sabe naquele momento. E isso tem que ser suficiente. E você? Qual conselho inocente você deu na infância que mudou tudo? Qual culpa você ainda carrega depois de tantos anos? Comenta aí embaixo. Às vezes, dividir o peso faz ele ficar mais leve. Eu levei 40 anos para aprender isso. Não deixe passar tanto tempo.